O Kierkegaard, no livro O Conceito de Angústia, vai nos dizer: a angústia precisa ser tomada sempre na direção da liberdade, pois o objeto da angústia é um nada. Ou seja, o objeto da angústia é o vazio interior. Nós estamos sem nenhuma determinação. Nada nos determina o que devemos fazer ou ter. Nós escolhemos o que ter, de repente. Que tipos de conhecimentos podem nos agregar? Que tipos de objetos posso conquistar que venha a trazer algum tipo de realização humana? Também as atitudes que venhamos a fazer. Isso vai ser demandado pelas escolhas que fazemos. E isso vai caracterizar quem nós somos. E aí nós vamos chegar no dado momento dessa aula, desse curso, projeto de vida, o que é a essência humana. Então a angústia é uma expressão de perfeição da natureza humana. Isso quem vai dizer? Soren Kierkegaard. Existe uma perfectibilidade. Nós somos seres de incompletude, vazio. Ou seja, somos uma pedra bruta. E qual é a pedra filosofal? É a escultura, é você se esculpir. A pedra filosofal pensada pelos alquimistas, pelos pré-socráticos, é a escultura de si mesmo, é tornar a própria existência uma mandala. A mandala que nós podemos ser é esse projeto de vida concretizado, a partir exatamente dessa liberdade que você exerce de como imagina, tem um elemento de imaginação. Mas será que nós podemos ser tudo o que quisermos? Querer está atrelado a desejo. Liberdade não é exatamente fazer o que queremos. Liberdade é estabelecer projeto. É a partir daquilo que nos aparece como encruzilhada. Na tradição brasileira, nós temos as religiosidades afro, a Umbanda e o Candomblé, o orixá do Candomblé, ou a entidade para a Umbanda, o Exu. O Exu é a encruzilhada. Na vida nos aparece a encruzilhada que pode nos acarretar uma transformação, um divisor de águas. E é isso que é o que vai nos possibilitar entender o que é a liberdade. A liberdade não é poder casar com Cauã Raymond ou com Brad Pitt. Eles não nos conhecem e não necessariamente eles vão nos desejar casar conosco. Eles já têm as suas relações conjugais. Enfim, a liberdade não se trata de realizar o que desejamos. Muitas vezes o desejo pode ser até destrutivo. Né? A liberdade não se trata aqui em poder ter porte de arma. Que isso? Não é o porte de arma que fundamenta que sou livre. Eu posso ser livre e ter porte de armas, dependendo do país que eu vivo, e me dá a garantia de direito de poder ou não ter esse objeto. Mas eu não sou livre porque tenho um armamento em casa ou em posse. Isso é uma falácia. Não tem condição lógica nesse construto. Porque quando não havia arma, significa que o ser humano não será livre? Ou não era livre? Então a nossa ontologia, o ser do ser humano, homens e mulheres, independentemente se tem armas ou não, está constituído pelo esse vazio. Ele vai passar pela angústia. Então a angústia sinaliza que ele tem um dilema. Ou seja, de que ele vai poder decidir. Então a angústia pode sinalizar exatamente essa circunstância. Opa, será que eu vou tomar tal decisão ou aquela decisão? A angústia é essa consciência de sua liberdade. A angústia é um modo de ser da liberdade como consciência. A angústia é que a liberdade está em seu ser, colocando a si mesmo em questão. Então a angústia coloca a pessoa em questão, ela fica inquieta. Uma certa ansiedade, mas não aquela ansiedade de um transtorno psíquico que necessita de um medicamento. Então é importante salientar, a angústia aqui, meus caros, não é uma patologia clínica que se resolve tomando remédio. Isso será má fé. Um transtorno de ansiedade, sim, você necessitará, quem tem crise de pânico, ou uma depressão, uma tristeza profunda, tomar medicamento. Uma má tristeza, uma ansiedade comum, que todos nós em determinado momento vai ter ansiedade. E a angústia são circunstâncias que fazem parte da vida humana. Não se resolve com medicamento. Se trata de uma maneira clínica, pode ser numa psicanálise existencial, essa proposta por Jean-Paul Sartre, ou numa perspectiva de um autoconhecimento, um aprofundamento, de modo até estoico, de fazer da vida esse contato com as profundezas da sua subjetividade, adentrar daquilo que você tem receio de conhecer, do seu monstro interno. Então a angústia revela o ser para o poder ser a si próprio. É como você assumisse quem
Você pode ser. Vai dizer Heidegger, o ser livre para a liberdade sumir a escolher a si mesmo. A má fé não escolhe a si mesmo. A má fé escolhe o que o outro diz que eu devo seguir. Então, há uma negligência com a escolha de si mesmo na má fé. O projeto de vida, então, toma consciência que a angústia arrasta o ser humano para o ser livre como condição de possibilidade de tomar o seu ser como propriedade da qual ele pertence. Ele, consequentemente, cai numa responsabilização desse cuidado consigo mesmo. A angústia surge como prova da liberdade humana, vai dizer o Jean-Paul Sartre. Nos aparece como condição necessária de interrogação. É esse o ponto. Buscamos estabelecer na angústia, em sua estrutura essencial, como consciência de liberdade. É esse o ponto. Muitas vezes nós negligenciamos o entendimento do projeto de vida ao ponto de fazer qualquer aquilo que apareça para nós devido àquilo que os outros nos disseram que é melhor a ser feito. Isso é má fé. Você está sendo infiel consigo próprio. Então, projeto de vida, meus caros, é sinônimo de consciência livre. Uma pessoa que tem liberdade estabelece para si mesmo um projeto de vida. É que eu vou dar alguns exemplos. Porque uma pessoa que não tem um estabelecimento de um projeto de vida, provavelmente não estará exercendo de uma maneira consciente a sua liberdade. Então, a ação, não falei para vocês, na perspectiva de Hannah Arendt, no texto escrito na Condição Humana, é a consciência de uma atitude. Então, o projeto de vida, mesmo que você não estabeleça em escrito, em colocar no papel, mas ao menos você tenha em mente, seja daquilo que você vai fazer em curto, médio ou longo prazo, é o estabelecimento de uma consciência do seu futuro. Não significa que seu futuro vai ser concretizado dentro daquilo que você planejou 100% para si. Na próxima aula, nós vamos falar da factibilidade da liberdade. A factibilidade do projeto de vida. Isso significa que nós temos uma liberdade situada no contexto social, cultural, familiar, político, econômico, em que estamos vivenciando, no país que moramos, na língua que articulamos, na condição familiar que nós fazemos parte, da ascensão ou não que podemos obter materialmente. Isso vai interferir, sim, nas possibilidades de escolhas. Mas isso não significa que você deixa de ser livre. Então nós temos uma liberdade situada, nós temos condições de possibilidade dentro de uma circunferência da realidade em que estamos jogados aí no mundo. Nós somos seres a ir no mundo, vai afirmar o Martin Heidegger. E a partir disso que é a pretensão de pensar o projeto de vida de tão importância. Então o projeto de vida é ao menos um mapeamento de como a sua vida possa ser estabelecido. Você tem em mente a sua vida, seja a curto, médio ou longo prazo. Com isso eu quero trazer um exemplo pessoal. No dado momento da minha vida, quando eu tinha 16, 17 anos, tive muitas angústias mesmo. E tive vários sonhos. Como eu sempre tive uma propensão ao pensamento humanístico, naquele momento da adolescência eu cogitei ser psicólogo, fazer psicologia, atender pessoas de uma camada mais carente da cidade em que vivia, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. No dado momento eu descobri a religiosidade. Eu era cristão, era de uma tradição católica, e nos sonhos que eu estava tendo, vi a oportunidade, a possibilidade de me tornar sacerdote. Entrei para o seminário, mas antes de entrar para esse estabelecimento, essa instituição, não foi fácil. Foi angustiante tomar como projeto de vida, dado o ônus que se tem, de se tornar um futuro sacerdote. A castidade que está implicado, a obediência que eu teria para os superiores daquela instituição, aos diretores espirituais, padres que me formariam daquele momento em diante. Enfim, da pastoral que deveria exercer em diferentes ambientes que não necessariamente seria eu que escolheria, mas seria aquilo que foi colocado como missão a ser realizado. Então eu imaginei, no primeiro momento, que eu teria vocação. Deus me disse que eu deveria ser sacerdote. Eu tive essa concepção de projeto de vida. Então eu me senti determinado, predeterminado, melhor dizendo. Estou predeterminado desde antes de ter nascido. Fui escolhido por Deus para viver essa experiência na terra como sacerdote. E fiz a experiência do seminário por 4 anos de uma maneira muito intensa e profunda, adentrando nos estudos que ali me foi ofertados.
dentre eles a filosofia. Mas nesse período de 4 anos, já no terceiro para o quarto ano do seminário, comecei a ter uma crise existencial. Então eu tive uma crise antes de entrar e respondi da seguinte maneira: eu estou escolhido por Deus para ser padre. Mas durante o seminário tive uma outra crise e cogitei. No fundo, pode ser que Deus nem exista e, se ele não existe, nenhum sentido faz eu ser padre. Não vou entrar no mérito se Deus existe ou não, porque essa discussão aqui não é relevante. O próprio Sartre vai dizer na página 28 desse texto: o existencialismo não é de um modo algum um ateísmo, no sentido de que esforça por demonstrar que Deus não existe. Ele declara antes: ainda que Deus existisse, em nada se alteraria a questão. Esse o nosso ponto de vista. Não que acreditemos que Deus exista, ou que Ele existe. Pensamos antes que o problema não está aí, no ato da sua existência, a divina. É necessário que o homem e a mulher se reencontrem a si próprio e possa se persuadir de que nada pode salvá-lo de si mesmo. Nem mesmo uma prova válida da existência de Deus. Nesse sentido, o existencialismo é otimismo, uma reflexão da ação, uma ação consciente. Então, mesmo que Deus exista, não é esse o ponto fundamental de que vou responder a partir de uma missão que Ele me preestabeleceu. Então, o existencialismo compreende que nós somos uma abertura. Está dado as condições de possibilidade de sermos o que pode ser dado como condição de possibilidade nos fatos que me trazem como oportunidade. Bom, então, como estava dizendo a vocês, no seminário, eu estava cogitando em se tornar padre. E nessa possibilidade de se tornar padre me sentia angustiado, apareceu um outro vazio e, desse modo, decidi sair do seminário. Decidi, e nesse momento, eu tinha 22 anos, entrei aos 18 e saí com 22. É importante observar que essa condição humana trouxe a reflexão de Dostoiévski.